Gente, antes de eu começar a ministrar, eu queria pedir que você ficasse de pé no seu canto, por favor. Feche os teus olhos aí, por favor. A pastora Penha, a Ângela, eu tenho certeza que elas viveram coisas grandiosas nesse final de semana. Elas acabaram de contar aqui para vocês. E da mesma forma que elas viveram coisas extraordinárias, eu particularmente também com a juventude esse final de semana, a gente viveu coisas que nós não podemos descrever. E foi uma mudança muito brusca na minha vida o que eu sofri esse final de semana nesse seminário que eu fui aqui no MIS. E eu estava aqui agora vendo a pastora falando, profetizando, e a igreja parece que está tomada por uma apatia. A igreja parece que está dormente. Ninguém tem coragem de dizer amém. Ninguém tem coragem. Isso é uma profecia para mim, é uma para você. E você não tem coragem sequer de levantar a mão e pedir para que se cumpra. O que eu vivi, o que elas viveram nessa noite, o Senhor quer que você viva também. Então nessa noite eu quero que você levante suas mãos aí agora. E nós, antes de ministrarmos, nós vamos fazer uma oração agora profética. E nós vamos pedir que Deus comece a derramar a glória dele nesse lugar. Se você não está disposto a receber a presença de Deus, então se sinta-se convidado a sentar, a fazer o que você quiser. Mas se você quer ser transformado nessa noite, se você quer viver novos começos nessa noite, então comece a pedir agora. Comece a levantar um clamor. O Senhor quer ouvir você falando. O Senhor quer ouvir você pedindo a Ele. O mundo, a vida, ela é tomada por aqueles que desejam. Então deseje a presença de Deus nesse momento. Se você está com sono, peça para que o Senhor repreenda o seu sono. Se você está com problemas porque amanhã você tem dívidas para pagar, peça para que o Senhor venha lhe ajudar. Mas essa é uma noite profética. Não perca tempo. Não perca tempo. Comece a pedir a Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nesse momento nós estamos aqui na Tua presença, Espírito Santo de Deus. E o mesmo do céu, Senhor, em nome de Jesus, que tomou as nossas vidas nesse final de semana, eu peço que venha tomar esse ambiente nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem reservado coisas grandiosas para fazer no nosso meio. E nós não aceitamos que a igreja venha sair da mesma forma que chegou. Espírito Santo de Deus, nessa noite o Senhor tem total liberdade para fazer a Tua vontade. Senhor, toma a vida dessas pessoas aqui presentes e não nos permita, Senhor, sair sem sentirmos o peso da Tua glória. Novos começos é o desejo das nossas vidas nessa noite. Aleluia. Senhor, Tu tens liberdade para fazer a Tua vontade no nosso meio. Faz aquilo que só o Senhor tem o desejo. Pai, nós não queremos as nossas vontades, nós queremos a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Você crê que o Senhor Jesus está nesse lugar? Então dê uma forte salva de palmas a Ele. Ainda de pé, abra sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 13. Peço que você preste muita atenção nessa mensagem, porque hoje o Senhor vai falar com você em nome de Jesus. Números capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Alguém não achou? Nós vamos ler alguns versículos intercalados e eu vou avisando para vocês. Números capítulo 13, a partir do versículo 1 diz o seguinte: falou o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seu pai enviareis um homem, sendo cada qual o maior entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, conforme o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pule lá para o versículo 17, por favor.
Envia-os, pois, Moisés, a espiar a terra de Canaã. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Veja como é a terra e o povo que nele habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Versículo 20. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforça-vos e tomai do fruto da terra. Eram aqueles os dias da primícia das uvas. Pule lá para o versículo 26 agora. E caminharam, foram até Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E relataram a Moisés: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, jebuseus e amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Amém. Pode se sentar. Como eu já havia dito para vocês, esse final de semana a juventude teve a possibilidade de nós irmos até esse encontro Novos Começos que teve aqui no MIS, no seminário também. Pastora Penha, Ângela foram ministrados esse final de semana sobre Novos Começos. Para quem não sabe, o tema desse ano na Visão Celular é Novos Começos. Sexta-feira nós estaremos dando início ao projeto aqui na igreja que muitos não sabem, mas é Novos Começos o tema também. E preparando uma palavra, pedindo algo de Deus para que Ele viesse ministrar na minha vida, Deus me levou também ao tema Novos Começos. Eu acredito que Deus, quando Ele quer instalar uma mentalidade numa igreja, Ele fala àquela igreja de todas as possibilidades para que toda a congregação esteja ciente do mover de Deus. É por isso que nós estamos tão mergulhados nesse tema. E esse texto ele foi lido lá no MIS e Deus me chamou a atenção. Vou ser bem breve aqui, até porque nós já não temos mais tempo. Esse texto que nós lemos, eu não sei se você já parou para prestar atenção. Ele está tratando do momento em que Deus fala com Moisés para que Moisés escolha alguns homens para ir até a terra prometida, a terra de Canaã, para que lá eles pudessem ver como é a terra que Deus havia prometido para eles. E nesse momento, se você for ler alguns capítulos anteriores, você vai ver que a relação entre Deus, povo de Israel e Moisés estava desgastada. Abimael, como assim desgastada? Como eu disse, se você for ler alguns capítulos anteriores, você vai ver acontecimentos em que Deus se ira com Israel por causa de reclamações. O povo de Israel sente saudade da terra do Egito e Deus não gosta. E Moisés entra para interceder por eles junto ao Pai. E acontecimentos também mostram que os irmãos de Moisés, Arão e Miriam, falam mal de Moisés e Miriam fica leprosa e Deus deixa ela leprosa, enfim. Tava algo totalmente desgastado nessa relação. E nesse capítulo que nós lemos, nós vamos ver Deus meio que chamando o povo para relembrar a promessa que ele tinha. Qual era a promessa que Deus tinha através da vida de Moisés? Que ele iria tirar o povo cativeiro do Egito e iria levar para a terra prometida. Só que muitas vezes, devido a tudo isso que aquele povo passou, algumas pessoas poderiam até ter esquecido da promessa de Deus para elas.
E aí nesse momento, Deus manda eles espiarem a terra. E a primeira coisa que eu quero falar aqui para você nessa noite, Deus, esse negócio de mostrar a vontade dele para as nossas vidas, não é algo que só aconteceu com o povo. Se nós pararmos para prestar atenção, Deus, Ele sempre mostra para a gente aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. O problema é que nós estamos tão cansados com a caminhada que nós não enxergamos. Esse povo, nós vamos falar já alguns versículos depois, que esse povo meio que se entristece com a situação. E é isso que acontece com as nossas vidas. Nós temos uma promessa. Amém? Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Mas tem hora que você está tão cansado que você acaba esquecendo daquilo que Deus tem para você. Deus, Ele sempre mostra para você o que Ele quer fazer com você. E isso não é algo que só aconteceu nesse livro, não. Aconteceu em vários outros capítulos da Bíblia. Eu fui atrás de alguns exemplos. Por exemplo, Deus fala para Abraão: Abraão, você quer saber o tamanho da promessa que eu tenho para a tua vida? Eu vou te relembrar. Vem aqui que eu vou te mostrar. Leva ele para o meio da rua e diz: tu quer saber o tamanho da tua bênção? Olha para as estrelas. Se você puder contar, é o tamanho da tua bênção. Não está satisfeito? Conta a areia da praia. Se você puder contar a quantidade de grãos que tem na areia, é o tamanho da bênção que eu tenho para você. Deus, Ele sempre mostra pra gente aquilo que Ele quer fazer comigo e com você. O problema é que nós não estamos enxergando. Deus, eu tenho certeza que Ele já falou com você milhões de vezes e você deixou os problemas que você enfrentou tapar a voz de Deus sobre a tua vida e você não escutou aquilo que Ele tinha. E você está deixando o cansaço te abater. E você está deixando as tristezas te abaterem. E Deus está falando. E você não está ouvindo. E Deus está dizendo: filho, eu tenho o melhor para você. E nós estamos preocupados com as coisas. E Deus está falando. E nós estamos vivendo uma história que não é de Deus para as nossas vidas. Chegou o momento da história de Israel que Deus teve que relembrar a promessa. E hoje, nessa noite, eu digo que Deus vai relembrar para você a promessa que Ele fez na tua vida. Amém? Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar tudo aquilo que venha querer tapar a nossa audição espiritual. Porque enquanto eu não permitir que o Senhor venha falar com a minha vida, eu não vou entender nada. Deus pode estar gritando, Deus pode se materializar homem aqui e eu não vou entender. Deus, Ele é tão perfeito. Deus, Ele é tão perfeito nesse capítulo que nós lemos, que como se não bastasse Ele relembrar a promessa que Ele tinha para o povo de Israel, Deus ainda faz outra coisa. Ele mostra, Ele prova o quanto a terra é boa. Eu não sei se você parou para prestar atenção, mas olha só os versículos que nós lemos. O versículo 20 e o versículo 27 vai falar do momento em que Moisés diz ao povo, diz àqueles espias: ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão até a terra, vocês vão olhar tudo, se a terra é boa, é ruim, as pessoas, mas eu quero uma coisa, eu quero que vocês tragam um fruto de lá. Isso no capítulo, no versículo 20. Vocês vão trazer um fruto lá daquela terra. Aí lá no versículo 27, eles vão fazer o seguinte, eles trazem o fruto para Moisés e diz: Moisés, fomos à terra que você nos enviou e verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o seu fruto. Eu estava tentando estudar, entender a dimensão desses frutos, e a minha Bíblia ela é de estudo. Aí ela estava mostrando o seguinte: esses homens tiveram que arrancar um cacho de uva, e esse cacho ele tinha que ser carregado por 2 pessoas, porque só uma não aguentava. Ele diz que o peso, a variação mais ou menos desse cacho ia entre 12 a 23 quilos. Um cacho de uva. Imagina aí, um cacho de uva pesar aí 12 quilos, imagina aí. Ele diz também o tamanho. As uvas, elas tinham tamanho, quase do tamanho de uma ameixa. Mas por que aquelas uvas eram daquele jeito? Era porque naquela época os
desenvolvimento? Não. Era porque lá era a terra prometida. E lá, as coisas de lá eram diferentes das outras. Então eles tiveram que trazer esse fruto. E eles mostraram para Moisés, olha Moisés, está aqui a maior prova de que a terra é boa. Olha esse fruto. Deus, ele não só relembra a promessa que ele tem para mim e para você, como ele também prova a promessa que ele tem para mim e para você. Muitas vezes a gente tem visto provas de que Deus existe. Olha só a Ângela contando um exemplo aqui. Ângela, isso é uma prova que Deus existe. Deus, ele tem feito isso na minha e na sua vida. Deus já provou milhões de vezes quem ele é na sua vida. E você ainda assim não crê nele. Não entra, Abimael, não entra na minha cabeça uma pessoa que um dia está super bem, viveu milagres, coisas aconteceram grandiosas, e no outro dia simplesmente a pessoa cai, meu irmão. Isso não entra na minha cabeça. Abimael é fraqueza espiritual, eu sei que isso existe de fato, mas você olhar para mim e dizer que Deus não existe, meu irmão, dizer que Deus não cumpre a promessa que ele tem para mim e para a sua vida. Deus teve que relembrar para o povo de Israel. Vamos só lembrar de uma coisa. O que foi que Deus tinha feito lá na terra do Egito? Deus fez 10 pragas acontecerem. Nenhuma das 10 pegou naquele povo escolhido. As 10 pragas, elas só atacaram o povo do Egito. Até praga de morte veio para aquela terra. E as pessoas que eram de Israel não foram atacadas. O mar naquele momento tinha acabado de se abrir na frente do povo. E aquele povo cria que Deus existe. E chega lá na frente, o povo esquece da promessa de Deus. E Deus tem que relembrar daquilo que ele havia dito. Você sabe das promessas que Deus tem para mim e para a sua vida, meu irmão. Você sabe. Sabe por que eu sei que você sabe? Porque por várias vezes o Senhor se manifestou na tua vida. Lembra daquele dia que você aceitou Jesus? Lembra daquele momento em que Deus falou com você? Não foi Deus que falou com você, porque não foi seu amigo do lado, não. Não foi seu líder de célula, não. Aquilo ali foi Deus. E por que que hoje você está fazendo coisas totalmente diferentes daquilo que Ele tem planejado para mim e para você? Eu declaro na tua vida que você pode até estar assim, mas essa noite vai ser uma noite em que o Senhor vai relembrar os planos dele para a sua vida. E mais do que relembrar, Ele vai provar que Deus existe. Amém? Você quer dar uma salva de palmas a Ele? Papai de hoje, papai de hoje. Deus, ele acabou de provar o plano dele. Amém? Deus acabou de mostrar para o povo. Infelizmente, se você no versículo 28, essa versão aí, infelizmente, não é a que também não é igual a minha. Tem alguém na sua Bíblia aí que tem a versão que começa com mas? Eu li umas Bíblias e tem algumas versões. Versículo 28. Alguém tem? Pois leia. Vem cá, vem aqui. Tem mais na Bíblia? Vem rápido. Vem. Não. Versículo 28 começa com mais, né? Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Amém. Você entendeu esse versículo? Por que eu pedi um mas? Para quem não sabe, para quem estuda português, mas ele vai representar uma ideia de contrariação a algo. Eu estou feliz, mas estou com fome. É uma ideia de contrariação. Eu posso até estar feliz, mas estou com fome. Mas o que é que isso tem a ver nesse contexto? Lembra que no versículo 27 eles tinham acabado de mostrar o fruto e a maior prova de que a terra era boa, de que a terra manava leite e mel. Amém? Já no versículo 28 eles dizem, mas as pessoas que habitam lá são muito poderosas.
houve uma ideia de contrariação aqui ao plano de Deus para aquele povo. Eles haviam acabado de pegar na maior prova de que a terra era boa, mas eles escolheram olhar para os problemas. Eu estava lá no MIS esse final de semana e uma das coisas que o pastor Paulo Vitor lá pregou, ele disse que os maiores problemas dentro da igreja, pastor Penha, são por causa de 3 coisas específicas: propósito, identidade e visão. Propósito, identidade e visão. E ele explicou por que são essas 3. Ele diz: quando nós não temos convicção do nosso propósito, nós acabamos duvidando do propósito do irmão. Nós acabamos a desejar viver as coisas que nosso irmão vive. Quando nós não temos convicção do nosso propósito, nós achamos que não temos nada para fazer dentro da igreja. Ok? A segunda coisa, identidade. Primeiro problema que aparece na nossa vida, nós culpamos logo quem? Deus. E nós esquecemos da nossa identidade de filhos dele. E ele disse: as pessoas têm um problema de identidade, por quê? Porque elas não entendem que nós somos filhos de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida e nos dá a garantia de que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Mas nós esquecemos essa identidade. E nós acabamos deixando os problemas nos levarem. E a terceira coisa é visão. Ele diz que quando nós não temos visão, nós não sabemos aonde nós vamos chegar. E aí o que acontece? Ah, mas eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Eu não sei o que o Senhor vai fazer para mim amanhã. Poxa, eu vou mesmo para esse encontro para quê? Será que Deus tem coisa melhor para a minha vida? Esses 3 problemas, eles são a base de todos os problemas que as pessoas vivem dentro da igreja. Abimael, e por que tu está trazendo isso dentro desse contexto? Porque o povo de Israel, nesse momento, eles tiveram a maior prova de que a terra era boa, mas eles colocaram o problema de propósito, o problema de identidade e o problema de visão para falar mais alto. Eles se esqueceram da identidade deles. Qual era a identidade deles? De que eles seriam pessoas que iriam entrar na terra prometida. Não entraram. Eles tiveram um problema no propósito dele. Por quê? Porque eles não confiaram naquele que haviam chamado. Visão, qual foi o problema na visão deles? Eles não tiveram coragem de entender que, apesar dos problemas que eles estavam vivendo, Deus tinha coisa melhor para fazer lá na frente. E é isso que nós temos feito, irmão. Sabe por que nós não vivemos novos começos nas nossas vidas? Sabe por que a presença do Senhor, ela está falando, mas nós não estamos ouvindo? Porque nós estamos deixando o nosso propósito de lado. Nós estamos deixando a nossa visão estar cega. Infelizmente, Deus está praticamente gritando aqui para mim e para você, mas nós estamos tão preocupados com o que o Senhor vai fazer amanhã, que nós acabamos esquecendo do hoje. Eu já falei aqui 2 vezes, eu vou repetir a terceira: você sabe dos propósitos que Deus tem para você. Mas me diga aí onde é que você tem errado. Em qual é dessas 3 áreas que você tem simplesmente abandonado a presença de Deus? Será que você tem esquecido que você serve ao Deus que faz o impossível acontecer? Muitas vezes nós entramos dentro da igreja, nós entramos em ministérios, fazemos milhões de coisas e não sentimos a presença de Deus. Por quê? Porque tarefa não é vida espiritual, meu irmão. Tarefa não é vida espiritual. A gente tem colocado, infelizmente, a nossa vida espiritual em coisas. A gente tem dito: não, eu tenho que ir para a igreja hoje. Por quê? Porque eu tenho que ir. Eu vou para a igreja hoje por quê? Porque eu vou adorar a Deus. Aí chega aqui, as profecias começam a ser derramadas e você sequer levanta sua mão para receber. Meu irmão, eu lhe digo uma coisa: movimento, tarefa, isso não é vida espiritual. Deus está querendo mais de você. Deus, Ele tem coisas grandiosas para fazer na minha e na sua vida. Mas por que nós não estamos recebendo? Porque nós não temos se deixado ouvir a voz do Senhor. Mais daquelas pessoas foram colocar a confiança nos gigantes.
Mas me diga uma coisa. Essas pessoas, elas deixaram o coração de Deus tão triste nesse momento, que se você for ler no capítulo 14, você vai ver que na continuação do 13, você vai ver que Deus se ira com o povo. Deus fala para Moisés o seguinte: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim por todos os sinais que eu tenho feito até hoje? Quando esses homens chegaram com esse relatório, o negócio é o seguinte: a terra é boa, tem fruto, mas existem gigantes lá, mas existem problemas que nós não vamos conseguir vencer. A terra é boa, está aqui a prova, mas infelizmente nós não vamos conseguir chegar lá. O Senhor prometeu, mas o Senhor não vai cumprir. Aí Deus naquele momento ele se ira, principalmente quando depois daquele relatório Moisés e Arão rasgam as vestes e começa a dizer, parece que clama: Deus, porque o Senhor nos tirou do Egito, Deus, o Senhor nos trouxe até aqui para nos matar. Deus vira para Moisés e diz: por que vocês não estão crendo na minha palavra? Aquele povo esquece tanto da presença de Deus que eles acabam pecando. Mas houve duas pessoas específicas que mesmo diante de toda a dificuldade creram na palavra do Senhor. Quem foi? Josué e Caleb. Mesmo diante de todo esse cenário, mesmo diante de toda essa palavra, dois homens disseram: não vamos desistir. Tá passando problema? Tá. Os caras lá são gigantes? São. Vamos pra cima. Porque quem nos auxilia, quem está acima de nós é o Deus Altíssimo. O que é que você tem feito da sua vida? Você tem agido como Josué e Caleb, que mesmo diante dos problemas tem dito: meu irmão, eu não tô nem aí. Eu vou pra cima, seja o que Deus quiser. Ou nós infelizmente temos sido como as outras pessoas, outros espias, que mesmo tendo provado do fruto, não tiveram coragem de crer na promessa. Aí me diz uma coisa: quem foram de toda essa geração? Preste atenção. O Senhor havia tirado milhões de pessoas da terra do Egito. Sabe quantas pessoas entraram na terra prometida? Dessa geração, só duas. Quem foram as duas pessoas? Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque Deus se ira com eles e diz o seguinte: Moisés, o negócio é o seguinte: eu vou provar para o povo de Israel que eu sou Deus. Eu vou provar, mas nenhum de vocês vão ver a terra prometida, nenhum de vocês vai pisar nessa terra. Só duas pessoas, Josué e Caleb. Nessa noite o convite que eu tenho para você, meu irmão, é para que você venha sentir a presença de Deus na tua vida. Você tem promessas do Senhor na tua vida, e eu estou te convidando nessa noite é para que você venha começar a contemplar as promessas que Ele tem para você. Mas Ele só vai começar a contemplar, você só vai começar a sentir a glória do Senhor. Os novos começos só vão acontecer na sua vida quando você decidir crer nas promessas de Deus. Será que você ainda tem dúvida do que Deus pode fazer na tua vida? Mesmo diante de tantos testemunhos aqui, coisas que aconteceram em mim e na sua vida, você ainda não crê que Deus pode fazer o impossível acontecer? A palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O problema é porque nós estamos igual o povo. Nós queremos ver primeiro as coisas acontecerem para depois crer. Mas com Deus não é assim não. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Hebreus capítulo 11 vai falar da fé. A Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Ou seja, é algo que você vai crer, mesmo não tendo, mesmo não existindo. Com Deus é assim. Você quer ver as promessas do Senhor acontecer? Pode até não estar acontecendo agora, mas creia, porque no final vai acontecer. Você tem fé? Isso foi a diferença entre Josué e Caleb. Eles tiveram fé, eles viram gigantes, mas eles tiveram a cabeça para ver lá na frente que Deus iria lutar por eles.
Pule lá para o capítulo 14, versículo 20. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoarei. Esse versículo aí já é um momento em que, lembrando, Deus havia se irado com o povo. Deus disse que eles não iam entrar na terra e tal. Aí Moisés simplesmente chega para Deus e pede perdão. Deus, eu quero te pedir perdão em nome do povo. Em nome do povo. Eu sei que eles falaram mal de ti. Senhor, eu sei que eles não creram em ti. Senhor, mesmo tendo pegado na mão o fruto, eles não creram que o Senhor iria dar vitória. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão. Eu quero que o Senhor volte com as tuas promessas nas nossas vidas. Eu quero que o Senhor... Moisés faz um pedido para Deus. E Deus simplesmente responde isso. Tudo bem, Moisés. Conforme a tua palavra eu vou perdoar. E aqui já mostra uma outra característica linda de Deus. Que mesmo quando nós não cremos nele, o Senhor ainda assim atende um pedido de perdão. Aqui eu já estou próximo de finalizar. Eu tenho certeza que até aqui você já tem entendido essa mensagem. Mas existe algo que tem empatado a tua vida de receber a presença de Deus. Existe algo que não tem permitido que a chave dos novos começos seja girada na tua vida. E o que é isso? É o pecado? Será que você está vivendo uma vida que Deus não quer para você? O que é que você está vivendo? Nessa noite eu quero dizer que se você pedir perdão, o Senhor, conforme a palavra dele, irá nos perdoar. Amém? Conforme a tua palavra eu lhe perdoarei. E Deus, ele faz isso por 3 motivos. Primeiro, para mostrar a bondade e a misericórdia dele, que isso a gente já sabe. Mas tem 2 coisas muito especiais de Deus. Ele perdoa para mostrar o quanto ele se alegra com alguém pedindo perdão. E principalmente para provar que Deus é o maior interessado que você seja abençoado. Quantos aqui querem a bênção do Senhor? Eu tenho uma coisa para te dizer. Existe alguém mais interessado que você seja abençoado? Deus. Abimael, e quem é que vai derramar a bênção? Deus. Se Deus está interessado em me abençoar e é Ele quem me abençoa, o que é que está me empreendendo de viver uma nova história? O que é que está faltando para que eu venha viver novos começos? A única coisa que está faltando é você decidir. Você deseja a presença de Deus? Então essa noite será uma noite em que o Senhor irá derramar o poder dele sobre a tua vida. Só para terminarmos, último ponto. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-te-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para prosseguirmos. Isso aqui já é a finalização. Lembra da promessa que Deus havia relembrado ao povo de Israel? Aqui nós estamos lendo o cumprimento da profecia. Isso aqui foi o momento em que Josué tomou aquele povo e entrou na terra prometida. Por quê? Por que tu está falando sobre isso, Samuel? Porque eu não posso falar sobre promessas sem falar que a promessa vai se cumprir. A única diferença é que essa promessa era para quem? Para Moisés. E quem foi que liderou o povo para entrar em Canaã? Josué.
porque houve uma mudança. Infelizmente, porque Moisés não estava preparado para isso. Moisés havia ferido o coração de Deus. Moisés havia falado mal de Deus. Os novos começos eram para ele, mas quem viveu não foi ele, foi Josué. Houve uma mudança aqui de bênção. Assim como aconteceu com Esaú e Jacó. A bênção da primogenitura que era para Esaú, quem recebeu foi Jacó. Deus, Ele não quer que você perca a bênção que é sua, filho. A promessa que Deus tem para você é para você, não é mais para outra pessoa, não. Mas como é que você está disposto a receber Ele nessa noite? Aquele povo havia saído da terra do Egito com uma promessa, mas a promessa não se cumpriu na vida deles porque eles não quiseram. O Senhor provou para eles que existia uma possibilidade de receber a promessa, mas eles não creram em Deus. Nessa noite o Senhor, Ele quer que você venha entender que a promessa que Ele tem para você vai se cumprir. Isso aqui é só uma noite em que Ele está provando que Ele tem uma promessa para você. Agora, se vai acontecer ou não, infelizmente só depende de você. Você que tem que querer, você tem que desejar. De todas aquelas milhões de pessoas, só 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. E nessa noite, o Senhor quer que o Josué e o Caleb sejamos eu e você. Porque a promessa que Deus tem para mim e para você vai se cumprir. Você vai viver novos começos a partir de hoje, em nome de Jesus. Você tem algo para entregar ao Senhor nessa noite? O que é nessa noite que tem te atrapalhado de viver uma nova história? Faz aí uma análise. O que é que tem te impedido de viver um novo começo? Abimael, sabe, são as minhas concepções. Eu não confio que Deus pode mais transformar a minha vida do jeito que eu estou hoje. Eu te digo, Deus pode. Abimael, eu estou entupido de coisa para pagar amanhã. Não se preocupa, Deus está na causa. Abimael, eu estou precisando de uma coisa impossível aconteça. Parabéns, você veio servir aquele que pode fazer o impossível acontecer. Viver isso é viver novos começos. Viver as promessas de Deus dia após dia é viver novos começos. E é isso que Deus quer para mim e para você a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Você crê que algo precisa ser mudado na sua vida? Abimael, diga assim, Abimael, sabe, eu preciso, eu reconheço. Eu reconheço que eu preciso de alguma coisa. Não dá para viver o que eu estou vivendo hoje. Ontem eu estava lá no MIS e um amigo meu chegou lá e falou comigo. Estava tocando música eletrônica, viu lá? Muito massa. E eu tava na cadeira lá. Aí o meu amigo bateu no meu ombro e disse assim, cadê, tu não vai não? Eu disse, não, eu tenho idade de 20, mais coluna de 50. Aí ele pegou e disse assim, que é isso, meu irmão, você vai ficar no raso. Quando ele disse aquilo, parece que foi uma brincadeira, meu irmão, mas parece que Deus deu uma porrada em mim. Porque infelizmente é o que está acontecendo com a gente. Nós sabemos que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida e a gente só quer viver no raso, meu irmão. A gente só quer viver naquilo. Não, Deus tá bom nada. Deus tem coisas muito maiores para mim e para você. A palavra do Senhor diz lá no livro de Isaías, olha para o céu, contempla o tamanho do Deus que você serve. Será que você acha que esse problema velho pequeno que você tem, Deus não pode resolver? Mas se você crer que Deus pode fazer o impossível acontecer, fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Feche teus olhos aí. Eu falei que hoje é uma noite profética. Feche teus olhos, não olha para mim. Eu falei que hoje era uma noite em que o Senhor iria começar a fazer a obra que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. E assim como aconteceu comigo esse final de semana, que Deus me disse, Abimael, eu tenho coisas grandiosas para fazer na tua vida. E eu entendi e acatei. Eu sei, Deus, que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu sei que Deus falou com você aqui nessa noite. Você sabe que existem coisas na sua vida que precisam ser transformadas. Você sabe que você precisa viver mais intensamente para Deus.
Você sabe que coisas precisam ser mudadas na sua vida. Você sabe disso. Se você é essa pessoa, se você sabe que precisa viver alguma coisa nova nessa noite, eu te peço que você venha aqui na frente para que nós venhamos orar por você. Hoje a pastora está com o manto dos novos começos derramado sobre a vida. E eu declaro que Deus vai fazer o manto dos novos começos derramar sobre você. Mas você precisa desejar. Você sabe que precisa de alguma coisa, filho. Se você é essa pessoa e quer receber uma nova história, então vem aqui na frente. Declare: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Eu preciso que o Senhor abra as comportas do céu sobre a minha vida. Senhor, não dá mais para me viver desse jeito. Senhor, não dá mais para me viver da forma que eu tenho vivido. Senhor, eu não aguento mais abrir a Bíblia e não ouvir o Teu chamado. Eu não aguento mais passar problema por cima de problema e não ver o Teu milagre acontecer na minha vida. Deus vai derramar uma nova história sobre mim e sobre a tua vida nessa noite. Aleluia, Senhor. Levante as tuas mãos aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nessa noite, nós sabemos que uma chave o Senhor tem girado no nosso meio, Senhor. E coisas grandiosas o Senhor vai fazer no nosso meio a partir de hoje. Pai, meu Deus, nós queremos viver os novos começos sobre nós. Senhor, nós queremos viver novas histórias, novos momentos. Pai, meu Jesus, e a partir de hoje algo novo vai acontecer nas nossas vidas. Pai, meu Jesus, toma as nossas vidas, nos enche da Tua graça e nos permita, Senhor, saber que as promessas que o Senhor tem para a nossa vida podem demorar, mas elas nunca irão falhar, Senhor. Pai, meu Jesus, nós cremos no Teu santo nome. E sabemos que coisas grandiosas o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma força.